E aí, terceiro ano, tudo tranquilo? Como é que vocês estão nessa quarentena? Espero que bem. Vê só, agora vamos disponibilizar nossas aulas por vídeo, né? Então, antes de dar continuidade ao nosso cronograma, certo? Primeiro, alguns avisos. Eu sei que a maioria de vocês não tem um material, vocês não têm o meu livro, certo? Mas tem outros livros de outras editoras, de outros autores. Mas o que é que acontece? Depois que eu postar meus vídeos com as teorias, eu vou estar colocando as atividades do livro, para evitar perca de tempo digitando. A gente sabe que leva tempo. Então, eu baixei uma edição antiga do livro que eu trabalho em PDF, e aí vocês vão conseguir fazer as atividades. Eu vou lá marcar as atividades que eu quero que vocês façam, vou dizer as páginas, e aí vocês vão conseguir trabalhar o conteúdo dado, certo? Sem nenhum problema, pelo livro em PDF, que as questões mudam muito pouco. Para quem tem o material atual, o livro atual, não tem problema nenhum. Vou disponibilizar as páginas de atividade para vocês fazerem, certo? Então, vamos dar continuidade. A gente terminou a primeira etapa do primeiro bimestre, vendo um pouquinho das propriedades de viu ângulos, viu servianas do triângulo, né? Viu um bocado de coisa referente à geometria plana, para a gente poder introduzir geometria espacial. Então, é importante a gente saber de alguns conceitos de geometria plana. Então, o último trabalho em geometria plana são as áreas de figuras planas, tá? Então, aqui eu vou trabalhar nessa aula com vocês algumas figuras. No próximo vídeo eu vou trabalhar outras figuras, tá? Vamos por partes. A primeira figura que a gente vai ver é o quadrado, tá? Muitos já conhecem, eu acho que a figura geométrica mais trabalhada, mais fácil de se trabalhar é o quadrado, certo? O quadrado, a gente sabe que é essa figura que ela tem algumas propriedades especiais. Ela tem lados iguais, certo? E 4 ângulos retos, certo? Todos os lados iguais e todos os ângulos internos iguais e medindo 90 graus, ou seja, ângulos retos. Para calcular a área do quadrado, o que é a área, né? O que é a área? A área é todo o preenchimento dessa figura, certo? Se eu conseguisse fragmentar ela em minúsculos quadradinhos, né? Em L quadradinhos de altura e L quadradinhos de base, a gente sabe que para ver o total de quadradinhos que a gente tem nessa figura, basta multiplicar a base vezes a altura, ou seja, esse total aqui por esse. E a gente vai ter o total de quadrados que preenche essa figura. Lado vezes lado é a mesma coisa, lado vezes lado é lado ao quadrado. Então, a gente define a área do quadrado como L elevado ao quadrado, certo? O retângulo, a gente diz que todo quadrado, por definição, todo quadrado ele é um retângulo, né? Porque as propriedades que cabem ao quadrado cabem ao retângulo também. O que é que o retângulo tem de especial? Ele tem todos os ângulos internos medindo 90 graus e seus lados opostos iguais. Não tem todos os lados iguais, certo? Mas tem os lados opostos iguais. Então, o que é o quadrado? É uma forma mais restrita de um retângulo, onde todos os seus lados são iguais, ao invés de lados opostos iguais, só os lados opostos iguais, certo? Então, o que é a área do retângulo? É base vezes altura, o mesmo princípio aqui. Você fatiar em vários pedaços, certo? A multiplicação dessa medida aqui por essa vai dar a medida total da área, ok? Também é uma área muito utilizada, já vista por vocês, acredito, certo? Aí vem agora o paralelogramo, certo? O paralelogramo ele é como se fosse um retângulo cisalhado, ou seja, espremido. Ele tem uma angulação aqui, essa angulação interna, os ângulos internos dele são diferentes de 90 graus, certo? Ele também puxa da propriedade do retângulo o fato dos lados opostos terem a mesma medida. E nesse
caso, os ângulos opostos aqui têm a mesma medida. Então, a gente pode dizer que o quadrado ele é um retângulo rebuscado e o retângulo ele é um paralelogramo, sendo que a diferença dele é que os seus ângulos opostos são iguais e medem 90 graus. No paralelogramo, os ângulos opostos são iguais e diferentes de 90 graus, tá? Mas você vê que a construção da figura ela é muito parecida, tá? A área. Então aqui a gente tem uma peculiaridade e um cuidado a mais para se tomar. E sempre tem aquelas pessoas que escorregam e acabam achando que, eu vou chamar aqui esse lado de A, que esse lado do paralelogramo se refere à altura dele. Lembra que a gente falou sobre as servianas do triângulo e eu comentei a vocês que a serviana altura é o quê? Ela é uma distância do vértice à base, formando um ângulo de 90 graus. Isso serve para qualquer figura. Então, se eu pegar a altura dessa figura, eu posso pegar essa aqui, é a distância desse vértice à base, formando um ângulo de 90 graus. Então, ele não pode jamais ser esse cara aqui, porque esse cara não representa altura, ele é o lado do paralelogramo, tá? Então, se você observar, pelas medidas da base serem iguais, pelos lados opostos serem iguais também, se a gente pudesse fatiar esse triângulo aqui e substituir ele aqui, ou seja, pegar esse pedaço e colar aqui, você via que eu tinha um retângulo, tá? Então, o que é um paralelogramo? Ele é um retângulo cisalhado. Então, por ele manter algumas propriedades e para a gente ver que a gente consegue transformar ele num retângulo, a sua área permanece a mesma da do retângulo. Então, a área do paralelogramo continua sendo base vezes altura, tá? Simples e fácil. Agora, vamos para o triângulo. O triângulo é sempre aquela figura bem mais trabalhada. O triângulo ele tem várias propriedades. E quando a gente fala de área, a gente tem que abranger bastante, porque existem vários tipos de triângulos. Como a gente viu, né? A gente tem o triângulo equilátero, o triângulo isósceles, o triângulo escaleno. Então aqui eu vou mostrar a área para vocês de várias formas diferentes, de várias formas, dependendo dos dados que você tiver, várias formas de conseguir calcular a área de um triângulo, beleza? Então, primeiro, a gente sabe que se eu pegar um retângulo ou um paralelogramo e fatiá-lo, passar uma reta de um vértice ao vértice oposto a ele, o que é que vai acontecer? Eu vou ter um triângulo. Um triângulo, certo? Então, se eu sei que a área total do paralelogramo é base vezes altura, então eu posso garantir que metade do paralelogramo é um triângulo. Então, metade do paralelogramo vai ser base vezes a metade da área, vai ser base vezes a altura dividido por 2. Então, essa é a fórmula raiz do triângulo. Ou seja, todo triângulo, a princípio, é calculado por base vezes altura dividido por 2. O que é que vai mudar? É as informações que você vai ter sobre o triângulo. Então, às vezes você vai ter um triângulo, quando você tiver um triângulo equilátero, como é que você vai utilizar essa informação? Se você tiver um triângulo retângulo, como é que eu vou trabalhar essa informação? Quando eu tiver um triângulo qualquer, como é que eu vou calcular essa área? Né? Então, vamos começar a trabalhar nisso. Primeiro triângulo, que é o mais fácil de todos, é o triângulo retângulo. Por quê? Porque se a gente sabe que a fórmula da área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2, a gente sabe que relativamente um triângulo retângulo ele tem duas alturas. Se você olhar ele assim, você vê que a altura dele é justamente o lado C. Por quê? Porque ele é exatamente a distância do vértice à base no ângulo de 90 graus. Então, nessa posição aqui, desse triângulo, a gente vê que a altura é C.
Se eu pegasse ele, rotacionasse aqui, certo? A gente teria esse triângulo aqui. Onde a altura agora é B, porque é relativa à posição do triângulo, né? Então, é um triângulo muito fácil de se trabalhar. Mesmo que, porventura, você chegue e pegue uma questão e o triângulo está nessa posição. Ah, professor, está nessa posição. Então, a altura é a distância do vértice à base, medindo um ângulo de 90 graus. É, de fato, certo. Mas, quando a gente fala de área, não importa a posição da figura. A área sempre será respeitada. Então, se o triângulo está nessa posição, transfira ele para essa posição ou para essa posição, de forma que fique visualmente fácil de você perceber que o que a gente chama de cateto, né, ou seja, os lados do triângulo que formam o ângulo de 90 graus, eles são altura, certo? Então, é facilmente aplicável na fórmula. Essa fórmula aqui ficou para esse caso, né? No caso dessa posição, a gente sabe que C vai ser a altura, B base, então fica B vezes C dividido por 2. Mas lembrando que não se apegue a letras. Aí você chega num livro, as letras estão trocadas, aí está errado. Não. Preste atenção na figura, certo? O importante é a figura. E o que você tem que ver, respeitar, é a posição das retas, dos lados do triângulo. As letras, elas vão sempre variar. Cada autor, cada professor, cada livro vai querer usar a letra que quiser. O importante é você saber que quem vai ser sempre a altura? Vai ser os lados que formam um ângulo de 90 graus. Você pode trabalhar tanto com esse quanto com esse. Se você disser que essa altura, essa é a base. Se você disser que essa é a base, essa é a altura. Facinho. Certo? Então, para triângulo retângulo, é bastante simples. Para um triângulo equilátero, então o que é que tem a mais no triângulo equilátero? Tem essa linda propriedade de seus lados serem todos iguais. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou escrever uma fórmula de forma que você só vai precisar saber a medida do lado do triângulo para encontrar sua área. Você basta saber o lado, como você sabe que todos os lados são iguais. Acabou-se, né? Então, eu vou transformar, vamos trabalhar aqui nesse triângulo, vamos deduzir, para chegar no ponto onde, para encontrar a área dessa figura, basta eu saber a medida do lado. Então, primeira coisa, sabendo que ele é equilátero, então seus lados são iguais, certo? Traçamos uma altura, e a gente sabe que a altura, ela é no triângulo equilátero, ela é uma serviana, que abrange, uma medida que abrange todas as servianas, né? Porque ela, além de ela ser altura, ela é mediana, ela é mediatriz e ela é bissetriz desse triângulo. Então, o triângulo equilátero é muito bonito por causa disso. As suas servianas todas se encontram. Tá? Então, traçamos a altura aqui, sua base 90 graus aqui. Então, isso aqui é um triângulo retângulo. Olha ele aqui. HL. Então, se essa reta, além de ser altura, ela é mediatriz, é mediana também, tanto mediana quanto mediatriz, a função das duas é dividir a reta oposta ao meio. Então, se ela é mediana, então ela vai dividir essa reta em duas partes iguais. E se tudo é L, então eu vou chamar esse trecho de L sobre 2. Tá? Aplicamos Pitágoras, tá? Lembrando, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Quem é a hipotenusa? O lado oposto ao ângulo de 90 graus. E os catetos são os lados que formam o ângulo de 90 graus. Tá? Aplicamos a fórmula e chegamos que a altura é L raiz de 3 sobre 4. Ou seja, o que foi que eu fiz aqui? Eu coloquei o lado em função da altura. Certo? Agora vamos para a nossa fórmula de área do triângulo.
certo? Vamos chegar na fórmula da área do triângulo equilátero. A área é base vezes altura dividido por 2, normalmente. Quem é a base? É L. Quem é a altura? A gente descobriu que é L raiz de 3 sobre 4. Eita, desculpa, é L raiz de 3 sobre 2. Porque quando eu venho aqui, eu calculo a raiz de tudo aqui, né? Então, 3 não tem raiz, permanece. O L sai e o 4 sai, fica 2. Desculpa aí. Então, base vezes altura dividido por 2. Então, base é L, a altura é L raiz de 3 sobre 2, dividido por 2. Fazemos as operações correspondentes e vimos que a área vai ser igual a L raiz de L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Deixa eu botar esse quadrado um pouquinho mais para cá, para não parecer na raiz. Então, fica o quê? L vezes L ao quadrado, raiz de 3 multiplica sobre 4. Beleza? Então, a área do triângulo equilátero é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Ah, eu preciso decorar essas fórmulas todinhas? Não. Se você souber Pitágoras, você consegue desenvolver essa fórmula aqui. Você só vai ter um pouco de trabalhar mais. Tá bom? A gente tem essas outras duas situações. Essa situação aqui, ela trabalha um pouquinho de trigonometria, tá? Trigonometria básica. O que é que ela diz? Se eu tenho essa aqui, essa forma de resolver a questão, eu vou utilizar quando eu tiver um triângulo e tiver um ângulo e as retas que formam esse ângulo. Certo? Então, eu tenho as retas que formam um ângulo, então com essas informações eu consigo calcular a área desse triângulo. Como? Então vamos lá. Temos um triângulo qualquer aí, eu não sei o que é que ele é, se é equilátero, se é isósceles, um triângulo qualquer. Então, eu tenho A e B, que são os lados que formam o ângulo alfa. Certo? Temos nossa altura relativa ao vértice A, porque todos os vértices vão ter sua altura, né? A altura que eu vou trabalhar é a altura relativa a A, certo? É a que fecha esse triângulozinho aqui. Então, sabendo de um pouquinho de trigonometria, a gente sabe que seno de alfa é o quê? O seno desse ângulo aqui é o cateto oposto, o ângulo de 90 graus está aqui. Ele sabe que o lado que está na frente do ângulo a gente chama de hipotenusa, e os lados que formam o ângulo de 90 graus são os catetos. Na trigonometria, a gente diferencia os catetos. O cateto que está na frente do ângulo alfa é o chamado cateto oposto, certo? E o cateto que está adjacente, ou seja, que está tocando o ângulo alfa, é o que a gente chama de cateto adjacente, que onde fica claro que porque é adjacente, porque toca o ângulo, tá? Então, esse é o cateto adjacente, esse é o cateto oposto. O seno, ele trabalha com cateto oposto e a hipotenusa, tá? Então, quem seria o seno desse ângulo? É o cateto oposto, que é H, sobre a hipotenusa, que é B. Fazendo aquele velho meio pelos extremos aqui, a gente vê que a altura relativa ao vértice A é igual ao seno de alfa vezes B, certo? Guarda essa informação. Guarda essa informação, certo? É o que eu estou querendo saber. Eu quero calcular a área desse triângulo por essa fórmula, sendo que admitindo outras informações. Sendo que para jogar na fórmula, eu preciso encontrar uma relação da altura com os lados do triângulo. E foi isso que a gente fez aqui. Tá? A fórmula da área, que nesse caso aqui, nessa figura em especial, base vezes altura, a base eu chamei de A. Já para dar aquela diferenciada, para vocês não se apegarem demais às letras. Tá? Então, base vezes altura, dividido por 2. E quem é essa altura? A altura relativa ao vértice A. Tá? Então, vai ficar o quê? A. Quem é H? É seno de alfa vezes B. Então, você vai trocar o H pelo seno de alfa vezes B. Então, vai ficar A vezes seno de alfa vezes B sobre 2. Essa é a área, sabendo
dois lados e o ângulo que é formado por esses dois lados, tá? É uma alternativa para calcular a área do triângulo. E a última é a fórmula de Herão, certo? Para a gente construir a fórmula de Herão, a gente chama 2P de perímetro, tá? E o que é o perímetro? A gente sabe que perímetro é a soma dos lados. Então, soma os lados aqui, tem um A mais B mais C. Passo 2 dividindo, eu vou ter aqui A mais B mais C sobre 2, é o que eu vou chamar de semi-perímetro. Semi, a gente sempre tem ideia de metade, de meio. Então, por isso, dividido por 2. Então, se o perímetro é A mais B mais C, nada mais difícil de se supor que A mais B mais C sobre 2 seja o semi-perímetro, tá? Então, esse cara é o semi-perímetro. Para usar a fórmula de Herão, eu preciso do semi-perímetro. E como é que eu vou calcular? A fórmula de Herão diz que a área é igual à raiz quadrada do produto do semi-perímetro pela diferença do semi-perímetro por cada um dos lados. Tá? Então, vai ser a raiz quadrada do produto, ou seja, está todo mundo se multiplicando aqui, tá? Do produto do semiperímetro pela diferença, ou seja, a subtração do semiperímetro por cada lado do triângulo. Então, semiperímetro A, menos B e menos C. Certo? Essa é uma forma de calcular a área do triângulo sabendo de todos os seus lados e só. Porque a gente tem, que é como se fosse um triângulo escaleno. Um triângulo escaleno, o que é que a gente sabe do triângulo escaleno? Nada, a gente não tem nenhuma propriedade que alimente o triângulo escaleno, feito a gente tem o isósceles e o equilátero e o retângulo. A gente tem várias propriedades para facilitar o entendimento. Aqui no equilátero a gente transforma em retângulo, a gente calcula o retângulo. Se fosse isósceles seria mais fácil também, porque a gente sabe que o triângulo isósceles tem dois lados iguais. Então, se ele tem dois lados iguais, a sua cerviana mediatriz, no caso, desculpa, a altura, ela também vai dividir a base em dois lados iguais. Então, você já tem como associar e trabalhar o cálculo da área. Só o escaleno, que a gente não tem como associar ele a nada. Então, a melhor forma para calcular ele, calcular a área de um triângulo, sabendo todos os seus lados e eles sendo todos diferentes, é pela fórmula de Herão. Beleza? Então, fica aí, quando for na próxima aula, a gente vai ver as outras figuras. Está faltando o losango, a gente falar uma forma geral dos polígonos, tá? E a circunferência, para a gente